Boa noite. O Gazeta Esportiva começa com todas as homenagens que o mundo está prestando ao Rei Pelé. Comigo no estúdio hoje, Osmar Garrafa. Boa noite, Celso. E meu querido Chico Lang. Boa noite. E a gente, obviamente, vai conversar com o Alexandre Silvestre em frente ao Hospital Albert Einstein hoje. Temos também o Thiago Salazar lá em Santos. E vamos ter uma entrevista exclusiva com o presidente do Santos, Andrés Rueda, que vai explicar as ações do clube neste momento de luto. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta e já começamos diretamente com o Alexandre Silvestre, lá em frente ao Hospital Albert Einstein. Boa noite, Silvestre. Quais são as últimas informações sobre as homenagens ao Rei Pelé? Boa noite, Celso. Boa noite a todos. As homenagens continuam. Aqui atrás de mim, imprensa do mundo inteiro sendo representada por 28 países. Então tem jornalistas chegando de tudo quanto é canto do planeta Terra para realizar a cobertura do velório do Pelé. O corpo do Pelé continua aqui no Hospital Albert Einstein, permanece por aqui sendo cuidado com muito carinho, obviamente, até o dia em que ele descerá a serra, irá para o litoral para ser velado segunda-feira na Baixada Santista, na Vila Belmiro. E as pessoas continuam chegando por aqui prestando as homenagens. Homenagens que são proporcionais ao tamanho da personalidade do seu Edson Arantes do Nascimento Pelé. Então, por exemplo, Cristo Redentor no Rio de Janeiro, cartão simbólico do Brasil, cartão simbólico da cidade maravilhosa. Nas últimas horas esteve colorido em verde e amarelo. A FIFA de luto oficial, com as bandeiras tremulando a meio pau na sede da entidade, em Zurique, na Suíça. Homenagens também acontecendo nos estádios do mundo. Os estádios onde o Pelé brilhou, inclusive. Então tem jogo na Espanha, com minuto de silêncio, com comoção da plateia, com comoção dos jogadores perfilados. A mesma cena se repetindo também na França, com muita emoção dentro dos estádios, as pessoas gritando Pelé, 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 minuto de silêncio, palmas e assim por diante. Premier League e nos 4 cantos do planeta, inclusive no espaço. Nem poderia ser diferente, né? A NASA fez também uma homenagem simbólica ao Pelé ao postar nas redes sociais, a NASA, hein? Ao postar nas redes sociais uma galáxia distante em forma de espiral com as cores do Brasil, o verde, o amarelo, o azul e o branco, simbolizando o Pelé, o responsável pelo futebol arte. Foi um artista e continuará brilhando para sempre. Eu volto daqui a pouquinho aqui da porta do Hospital Albert Einstein, onde a imprensa continua posicionada. Temos alguns torcedores chegando aqui também com homenagens, com cartazes. E daqui a pouquinho eu volto para trazer as homenagens de ídolos brasileiros que falaram a respeito do Pelé. Tá certo, Alexandre Silvestre, muito obrigado pelas informações por enquanto. Eu acho que fica muito claro para as gerações mais novas, né, as últimas gerações, claro que é uma notícia triste, mas fica evidente o tamanho do Pelé e o significado do Pelé para o mundo. Muito se fala, às vezes faz comparação com Messi, com Maradona, aquela coisa toda. Eu acho que de todas as manifestações, a gente vai ver muitas hoje ainda no programa, fica muito claro como o mundo vê o Pelé, como o maior de todos. Então, boa noite, Celso, boa noite, Chico, boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pra gente não é novidade, a gente que já está, vamos pôr acima dos 40, vai? Né? Não é novidade isso, a gente volta e meia tem discussão com a Copa do Mundo, isso foi assunto debatido, quem é maior. Sempre há essa polêmica, mas pra gente sempre há comparações, né? Não há comparação. E hoje na nossa redação, e isso não só na nossa redação, mas de um modo geral, os mais jovens estão consumindo demais o Pelé, pelo tamanho que é o Pelé. Então, essa garotada está sentindo realmente o que é o Pelé. Algo que para a gente não é novidade. E a gente compreende, não há nenhuma crítica a essa geração. Não acompanhou. Não acompanhou. E veja só, o Pelé, a repercussão que o Pelé tem hoje, né, nesse momento aí do seu falecimento, essa repercussão foi algo que ele criou lá atrás sem o advento da internet, né, das redes sociais. Era apenas no chamado boca a boca ou dentro das 4 linhas. Olha o que representou o Pelé, o que representa o Pelé, o que o mundo está reverenciando o rei do futebol, né, Chico?
É verdade, Garrafa. Boa noite, povo. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Ainda muito triste pela morte do rei, né? Sim. Mas vamos falar a verdade. A magnitude que o Pelé tinha, ele conseguiu abafar toda a repercussão da morte da rainha da Inglaterra. A rainha da Inglaterra morreu, todas as comemorações, todas as homenagens feitas a ela aconteceram na Inglaterra. Não apenas e somente na Inglaterra. Agora, para o Pelé, não. Para o Pelé, é o mundo inteiro que está reverenciando o Pelé. Você pega toda a Ásia Oriental, a Ásia Ocidental, você pega a Europa, você pega os Estados Unidos. África. E todos eles sabem que ontem Pelé morreu e que vão reverenciar Pelé para sempre. É um negócio impressionante a magnitude que o Pelé chegou. E sem dúvida nenhuma, se alguém tinha dúvida, né, se Ayrton Senna ou Pelé, quem era o maior, hoje está provado por A mais B que o Pelé foi o maior brasileiro que já existiu em todos os tempos. Dentro daquilo que ele fazia. Dentro daquilo que ele fazia, ele transcendeu o futebol. O maior embaixador brasileiro. O maior embaixador brasileiro, o homem que chegava e representava o Brasil. Então, quer dizer, é um negócio assim tão grande que a gente vai descobrindo isso aos poucos. Você vê que a geração de hoje começa a ver vídeos na internet procurando o que o Pelé fazia. E todo mundo fica de boca aberta falando, mas pô, pera um pouco, o Pelé era melhor que o Cristiano Ronaldo, era melhor que o Messi, era melhor que o Maradona. E vejam a magnitude dele, a grandeza dele. O Maradona morreu, não teve essa repercussão toda que está tendo no mundo. Outros, assim, Muhammad Ali morreu também, não teve essa representatividade. Até a NASA, gente, até a NASA não ofereceu nenhuma homenagem a presidente dos Estados Unidos, nenhuma, nem presidente dos Estados Unidos foi homenageado pela NASA. E o Pelé foi. E olha que os esportes dos Estados Unidos têm uma divulgação, é uma indústria, mas tem uma divulgação desde a base, desde o high school. Aí você sai do high school, vai para a universidade, ganha bolsa, às vezes até para jogar futebol americano, jogar basquete, jogar soccer, enfim. E eles colocaram uma galáxia praticamente homenageando o Pelé. Quer dizer, a NASA fez isso. Você imagina o tamanho dele, o tamanho do universo, a grandeza do Pelé. Sabe que ontem eu tive a oportunidade de conceder entrevistas aos irmãos colombianos, da TV colombiana, sobre o Pelé, e aí eu ficava aguardando ali para poder entrar no ar o carinho, a reverência, o respeito de como eles falam e conhecem profundamente a história do Pelé. Olha, agora nós vamos para Santos conversar com o Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. A exemplo do que acontece no mundo desde ontem, quando foi divulgada a morte do rei, imagino que por aí sejam muitas as homenagens também, né? Perfeito, Celso. Muitas homenagens. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Estamos dentro do Museu Pelé, claro, o lugar que concentra a maior série, maior número de homenagens ao Rei Pelé. E como falávamos ontem, nessa ideia de exaltarmos as boas lembranças do Pelé, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês aqui do Museu Pelé, como, por exemplo, aqui a homenagem feita a ele com a bola de ouro, já que quando o Pelé jogava, a bola de ouro era entregue apenas para jogadores que atuavam na Europa. O Pelé, então, mais uma vez foi exceção e recebeu essa bola de ouro, essa homenagem da FIFA em 2014. Ao lado tem o troféu de melhor jogador do século, né? O melhor jogador do século, também mais uma homenagem. Temos também o troféu de atleta do século. O Pelé foi homenageado pela equipe, mas mais do que isso, pelo COI. Mesmo sem ter disputado nenhuma Olimpíada, o Pelé foi considerado o atleta do século. Temos também a certificação no Guinness Book, o livro dos recordes, dos 1.282 gols do Pelé. Um recorde, né, que provavelmente a gente dificilmente vai ser batido por ninguém, nem Messi, nem Cristiano Ronaldo, nem Neymar. Enfim, este aqui é um pedacinho do Museu Pelé, que tem também essa estátua, uma réplica do rei do futebol, do Rei Pelé, aqui no centro de uma das suas sessões. Enfim, e o mais legal, Celso, é que aqui no Museu Pelé
o Pelé tinha uma sala, que era a Sala do Rei. Vou pedir para o Fini colocar essas imagens aí para a gente assistir agora, porque tem uma curiosidade aí. Esta sala não é uma sala para visitação. Esta era, de fato, a sala do Rei Pelé, onde ele recebia autoridades, personalidades, concedia algumas entrevistas exclusivas, enfim, às vezes ele vinha para cá para distribuir autógrafos, cumprir compromissos profissionais com patrocinadores, e essa sala nunca foi aberta. Como eu disse, não era uma sala para visitação. Hoje, uma exceção foi aberta para alguns veículos de comunicação. A gente teve esse privilégio, entramos aí, vocês devem estar assistindo. Essa é a Sala do Rei Pelé, quadros, homenagens, livros, uma poltrona digna de um rei, a coroa também que homenageia e simboliza esse jargão que o Pelé carrega com ele, essa alcunha de rei do futebol. Enfim, fica aí um registro importante da Sala do Rei, aqui dentro do Museu Pelé, uma sala que não é aberta ao público. Algumas curiosidades também. Hoje eu conversei com o pessoal aqui da administração do Museu Pelé. A média foi de 600 pessoas por hora, recorde absoluto desde a inauguração. O Museu Pelé foi inaugurado em junho de 2014 para a Copa do Mundo, mas nem naquela época vieram tantos visitantes aqui no bairro do centro da cidade de Santos. 600 pessoas por hora. E outro detalhe, o museu não vai fechar, o museu segue aberto. Ele abre às 10 da manhã, fecha às 5h30 da tarde, mas ele vai abrir amanhã sábado, vai abrir domingo, segunda, ou seja, nem por causa do Réveillon as homenagens para o Pelé vão cessar aqui em Santos. Aliás, dentro ainda dessas homenagens, a queima de fogos marcada aqui para a orla da Praia de Santos, que é uma das maiores do Brasil, cerca de 14 minutos de fogos de baixo ruído. Elas terão uma homenagem ao Pelé, uma homenagem semelhante ao que foi feito lá no Catar, com luzes, com efeitos, com drones. A gente vai poder assistir isso tudo sob o Oceano Atlântico que banha aqui o litoral paulista. Enfim, muitas homenagens para o Rei Pelé no Museu Pelé, que hoje esteve mais cheio do que nunca, Celso. Tá certo, Salazar. Obrigado pelas informações de momento. E é curioso, né, porque o museu foi inaugurado em 2014, como tão bem falou o Salazar. Eu ainda não tive a oportunidade de ver, e dá uma vontade de fazer um bate-volta em Santos para visitar o museu e ficar mais perto, né, dessa materialização do que foi o Rei Pelé. Vale a pena, Celso. Eu já visitei, vale a pena. E além dessa sala, que é algo novo assim para a gente, não é algo tão próximo, tem algo também que pode ser revelado nos próximos dias. A gente vai conversar, inclusive, com o presidente do Santos. Lá no vestiário do Santos tem um armário do Pelé que está fechado. Quando o Pelé se aposentou, ele fechou, trancou o armário e nunca mais aquele armário foi aberto. E aí perguntaram outro dia para o Pelé, aí numa entrevista, tal, o que tinha no armário. Ele falou algumas coisinhas lá, nada muito importante, né? Então temos alguns segredos ainda a descobrir. É verdade. Mas com certeza o Rueda e a não vai abrir. Chegar a um acordo e abre, né? Porque de repente tem lá uma carta aberta à população, uma carta aberta ao mundo. Daqui a pouco a gente vai saber sobre isso, né? Uma carta ao Papa, vai saber. Porque o Pelé está nesse patamar, né? Esse patamar de estadista quase, né? Sim. Então quer dizer que... Ele é tratado no mundo como um estadista. Nós estamos falando, né, o esporte mais popular do mundo, que é o futebol, e ele é, entre tantos jogadores, o jogador mais popular, o mais importante desse esporte mais popular. O rei é uma qualificação, na verdade, é uma maneira, digamos assim, gentil de traduzir o que é o Pelé. Ele não é um rei de fato, é apenas uma expressão. Mas a gente vai ver também nas manchetes, a maioria das manchetes pelo mundo se referem a ele como o The King, o rei, o rei. E ele tinha esse comportamento, né, Celso? Nós três aqui, a semana passada, com ele ainda no hospital, a gente lembrava de algumas situações que demonstrava o quanto ele sabia se postar como tal. Sim. A humildade, né? A gentileza de tratar um fã. O respeito à educação. Um jornalista, porque o jornalista, ao ser bem tratado ali, se ele podia ter esse contato, era para levar alguma informação para o grande público do rei, né? É verdade. Tá certo. Vamos agora ouvir a análise de quem acompanhou atentamente a carreira do rei do futebol. Pode colocar no ar a opinião do mestre Alberto Helena Júnior. Edson, o garoto Bilé de Três Corações, virou Pelé pouco antes de entrar na turma dos meninos da Vila.
Pelé. 2 sílabas que resumiam o maior fenômeno do futebol e da mídia mundial. Mais do que um fenômeno, um sortilégio. Isso mesmo. Pode-se dizer que Pelé reinventou o futebol com suas arrancadas prodigiosas que contrariavam a lógica, ao acelerar as passadas na medida em que se aproximava da área inimiga. Nos dribles improváveis, como aquela tabelinha com a perna do adversário, que ele mesmo engendrou. Sem falar dos mais de 1000 gols de todas as feituras, muitas delas inimagináveis. Um fenômeno, pois dizia-se que possuía um olho na nuca e 2 mãozinhas no peito. O olho virtual era fruto da sua excepcional visão periférica. E as 2 mãozinhas, um truque aprendido com o pai Dondinho para parar a bola no peito como se a bichinha fosse recebida por um chumaço de algodão. O Bilé ficou em 3 corações e o Edson expirou num leito de hospital. Mas Pelé seguirá vivo na memória do grito ecoando pela eternidade. Gol de Pelé! Claro para Rivelino, cruzou para Pelé, cabeceou, gol! Do Brasil! Pelé! 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 O maior jogador do mundo! Que lindo, né? Não é à toa que é um mestre. Não é? O Celso, tem uma curiosidade nesse gol que ele faz de cabeça, muito engraçada, né? Esse gol foi tão inesperado que o Rivelino cruza, né? Dá um estourão para a área, né? Que cruza, dá um estourão para a área. E o Pelé sobe, se adianta ao zagueiro e cabeceia forte. E abraça o primeiro que vê, né? E o primeiro que vê e fica socando o ar, esperando os outros chegarem. Se você prestar atenção nesse gol, é um gol super interessante, porque ninguém esperava que ele fizesse o gol. Aí ele faz o gol, ele abraça o Tostão, me parece, né? E aí vem todo mundo chegando, porque ninguém esperava que ele fosse fazer o gol. E o que ele sobe, hein? E como ele sobe. E é o Dino Zoff que está no gol, não é? Sim. Eu acho que é o Dino Zoff. Se não me falha a memória. Não. Olha aí, ó. Olha que golaço. Ele tira do cara, né? De cabeça. O Zoff chegou em 82 com 40 anos. Sim, provavelmente era o Zoff. Acho que era o Dino Zoff, que era o maior goleiro do mundo na época, Sim. um dos maiores do mundo. Sim. E ele faz o gol, ele soca o ar e fica procurando as pessoas e ninguém aparece. E eu não sei vocês, mas o Pelé é mais incrível, é tão incrível porque ele marcou mais de 1.200 gols, 1.282 para ser mais preciso. Eu não me lembro de nenhum outro jogador, não sei vocês, que você lembre dos quase gol. Dos gols que eles não marcaram, mas são lembrados pelos gols que não marcaram. E a gente lembra do Pelé, ele tem mais de 1.282, tem 1.282, e a gente ainda lembra dos gols que ele não marcou. Ele não marcou e devia ter marcado. Que tem a mesma importância dos gols marcados. Feitos, né? O lance na Copa de 70 contra o Uruguai, Sim. que ele faz aquele X no goleiro, e ainda bate cruzado no contrapé do goleiro. O lance contra a Tchecoslováquia. Contra a Tchecoslováquia. O gol a cabeçada na defesa do Gordon Banks, contra a Inglaterra. São coisas maravilhosas. E o lance do meio campo, né? Não sei, não me vem à memória nenhum outro jogador que a gente tenha essa referência de que não ter marcado gol e que você fica com aquilo na cabeça. E além dos passes que ele deu para gol. Né? Verdade. Que, ele cansou. Ele fez o Coutinho, só foi o Coutinho para o Pelé. Sim. Olha, as capas dos jornais ou dos principais jornais do mundo repercutiram a morte do Rei Pelé. Você pode ver aí na tela o The Guardian, também temos o L'Equipe, o Corriere dello Sport da Itália, o Daily Express Sport, marca talvez a capa mais sensacional de todas, AS, que é outro jornal espanhol, a Bola de Portugal e O Jogo. Também são imagens maravilhosas. E personalidades do Brasil e do exterior foram às redes sociais
para lamentar a morte do rei do futebol. O piloto Lewis Hamilton, o cantor Rod Stewart, o jogador de futebol americano Tom Brady, o ator Sylvester Stallone, a modelo Gisele Bündchen, o cantor Gilberto Gil, o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama, o ator Will Smith e a atriz Salma Hayek. São alguns dos que se pronunciaram após o anúncio da morte do Pelé ontem. E vamos ver também a homenagem da banda Guns N' Roses. Para você ver como o Pelé era querido em todas as instâncias. O santista deve estar muito orgulhoso agora, porque no fundo da homenagem no Guns N' Roses nem é o símbolo da seleção, é o símbolo do Santos. É verdade. Mas muito justo, né? Sim, claro. Muito justo, porque o Santos foi o grande time que o Pelé jogou, né? Transformou o Santos... E por muito tempo o time brasileiro mais famoso no mundo. Mais famoso do mundo. O Santos parou uma guerra. Sim. Tá certo que foi o Pelé, mas o Pelé pertencia ao Santos. O Santos foi reverenciado pela rainha da Inglaterra, foi reverenciado pelos papas, vários papas, não foram só, né? Então, quer dizer, o presidente dos Estados Unidos fez questão de receber uma comitiva santista. Então, o Santos, hoje, é o clube que realmente representa o Pelé. Ô Chico, a gente vai voltar até a falar dessa repercussão, né, Garrafa, Chico, mas vamos agora conversar com o presidente do Santos, o Andrés Rueda. Boa noite, Rueda. Muito obrigado por atender a gente neste momento tão difícil para todos, né? E eu começo perguntando como está a conversa sobre a possível aposentadoria da camisa 10 do Santos, que seria um pedido, inclusive, da família do Pelé. Boa noite, seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva e, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Boa noite, né? Se é que é possível, né? Uma noite com tristeza, né? Do falecimento do nosso querido Edson. Boa noite a todos os amigos aí da TV Gazeta. E vamos lá. A ideia nossa está indefinida ainda, se a gente aposenta ou não, tá? Inicialmente eu estava com vontade de, enquanto o Conselho não decidisse por um ofício administrativo, a gente, pelo menos esse ano, aposentar a camisa em função do pedido da família. Porém, meia-manhã surgiu um vídeo antigo do Pelé, onde foi perguntado justamente isso, se ele gostaria que a camisa fosse aposentada. Ele disse que não, que por ele a camisa não seria aposentada, que isso, sempre que tivesse em campo a 10, lembrariam deles. Eu acho que aí a gente ainda tem que conversar, mas acho que a vontade do rei tem que ser mantida. Se dependesse da sua vontade especificamente, qual seria? Olha, eu, sinceramente, até ver o vídeo, até ver a vontade dele, eu gostaria de ter aposentado, tá? Acho que seria uma homenagem. Agora, depois que o próprio rei externa a sua vontade, não tem o que se discutir. Tá? Não tem sentido a gente ficar discutindo se deve ou não deve, né? Sim. Quando o próprio rei fala em vídeo, em filmagem, textualmente, que ele seria contra. Ele acha que a grande homenagem é a camisa 10 em campo. Tá certo. Osmar Garrafa, Chico Lang, presidente do Santos, Andrés Rueda, à disposição de vocês. Presidente, é o Garrafa, boa noite, os meus sentimentos à família santista, ao Santos Futebol Clube. E hoje, né, esse tema que o Celso levantou com o senhor aqui, sobre a possível aposentadoria da camisa no sentido de uma homenagem ao Pelé, atendendo até um pedido da família, foi assunto lá entre os colegas na redação, e eu ainda não tinha essa informação que o senhor nos passa agora a respeito de um desejo do próprio Pelé de não aposentar. E eu fico muito feliz, né, respeitando todas as opiniões, que realmente o rei pensasse assim, porque é exatamente o que eu penso. O meu argumento na redação é a camisa, independentemente de quem a vista, né, possa vestir num jogo,
é a camisa do Pelé. Toda vez que observarmos a camisa 10 do Santos em campo, é impossível não lembrar do Pelé, independentemente de quem está vestindo. E ela aposentada, a gente tiraria ela de cena, pode ser também encarada como homenagem, mas eu entendo que a maior homenagem é o que de máximo a gente puder deixar em vida do rei que é eterno. Eu acho que assim seja. Então, fico na torcida para que isso não aconteça e que ela continue sendo utilizada. Um outro ponto que eu comentava aqui com o Chico e com o Celso é referente ao armário do Pelé na Vila Belmiro, presidente. Tem lá o armário do Pelé, né, no vestiário e tal, fechado a 7 chaves. E o Pelé, recentemente, questão de algum tempo, foi perguntado numa entrevista: o Pelé, o que tem no armário? Era até um evento que não tinha nada a ver com isso. O repórter fez essa pergunta, o Pelé foi surpreso, mas muito ligeiro na resposta. Ele disse: nada de importante, são algumas coisinhas. É possível que isso venha a ser revelado, claro, com consentimento da família, do próprio Santos, também como homenagem ao rei do futebol, presidente? Boa noite. Boa noite, Garrafa. O armário, né, tá lá desde 74, né, quando o Pelé terminou de jogar seu último jogo contra a Ponte Preta, ele guardou um objeto pessoal lá dentro, fechou o armário e levou a chave. Então a gente não tem a chave, tá? E é um mistério que pode ter. Reza a lenda que é para dar sorte ao time do Santos, tá? Agora, obviamente, a gente vai conversar aí nos próximos dias com a família e tal, e ver qual é o desejo deles, se continuar com o mistério do armário do Pelé, ou se o desejo deles é abrir e ver o que tem dentro. Tá certo. Bom, boa noite, presidente Rueda, o Chico Lang falando. Antes de mais nada, eu quero desejar ao senhor sinceros sentimentos, a toda a família santista, a nós todos como brasileiros sentimos muito a morte do Pelé, uma perda irreparável. E eu pergunto ao senhor uma coisa: o senhor acha que a sua responsabilidade como presidente do Santos aumenta depois da morte do Pelé, para manter esse clube nos trilhos, para manter a tradição que foi o Santos, né, com a grandeza do Pelé? Quais são os seus planos? Porque eu vou dizer uma coisa para o senhor, assim, direta e honestamente falando. O senhor está salvando o Santos, né? O senhor está salvando o Santos, está fazendo das tripas coração para o Santos se manter grande. Então eu quero saber o que já passou pela sua cabeça, ou o senhor não pensou nisso ainda, vai pensar só o ano que vem? Então, boa noite, Chico. Deixa eu te falar aí, deixa eu fazer uma pequena correção no que você falou. Quem faleceu ontem foi Edson Arantes do Nascimento. Estou falando muito, né? Que faleceu Pelé, morreu Pelé. Pelé é imortal. Pelé é imortal, ele não faleceu ontem. Pelé vai continuar existindo por todos os tempos, tá? E o Edson não. O Edson faleceu, infelizmente, mas a responsabilidade, respondendo a tua pergunta, não muda muito, né? Porque Pelé e Santos são uma coisa só, tá? Eu não tenho dúvidas que o Santos sem Pelé teria outra dimensão. Como também não tenho dúvida que Pelé sem o Santos também não teria a dimensão que ele tem, tá? Pelé é o ídolo maior no esporte, no futebol. Ele representa tudo de bom que existe, não só para a nação santista, acho que para o povo brasileiro e para o mundo. Está aí, uma coisa que vai ser muito boa para essas novas gerações, que hoje em dia o tempo fica muito acelerado, né, com a internet, as coisas acontecem e passam muito rápido. E acho que isso que tá, essa demonstração de carinho, de respeito do mundo inteiro, vai ser excelente para passar uma educação para as novas gerações de quem foi Pelé, tá? Então, a minha responsabilidade como dirigente do Santos continua como sempre foi, porque Pelé e Santos são uma coisa só. Presidente, antes de passar a palavra para o Thiago Salazar, que também quer fazer uma pergunta para o senhor, eu queria saber uma coisa: como estão os preparativos para o velório, para receber as pessoas que vão homenagear o Pelé? Um desejo do Pelé, inclusive, que ele fosse velado na Vila Belmiro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a estrutura e a organização para esse evento que
pela grandeza do Pelé, vai receber muitas pessoas, então imagino que seja algo também gigantesco para a admiração de vocês, não? Está tudo preparado, né? A gente espera receber um público, né? Muita gente querendo se despedir, prestar sua última homenagem ao Pelé. Tá? Está tudo estruturado já. O velório começa na segunda-feira, 10 horas da manhã, a visitação pública. Deve ficar até terça-feira, 10 horas da manhã, onde o corpo vai fazer uma passagem aqui pela Orla de Santos, tá? A gente quer passar no Canal 6 aqui de Santos, onde vive a mãe do Pelé, que ainda é viva, para fazer uma homenagem, depois ir direto para o memorial onde vai ser sepultado. Tá? Uma coisa interessante do memorial é que ele tem vista direta para a Vila Belmiro. Ou seja, Edson Arantes do Nascimento, mesmo sepultado, ele vai continuar podendo ver a Vila Belmiro, podendo ver o time do coração dele. Tá? E isso foi uma coisa que o Pelé, o Edson em vida, fez questão de que fosse dessa maneira. Perfeito. Thiago Salazar, o presidente do Santos, à sua disposição, por favor. Presidente Rueda, um prazer falar com o senhor, uma pena que por este motivo o falecimento do nosso rei Pelé. Mas vamos lá, presidente, minhas duas perguntas são sobre a questão do velório. Primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse por que o início do processo de montagem da preparação da Vila Belmiro aconteceu dia 23 de dezembro, quando a gente começou a ter as primeiras fotos. A gente soube que o Santos ali foi autorizado a dar início a esse processo, para muita gente de maneira precipitada. Eu queria que o senhor, então, explicasse como é que isso aconteceu e também por que um dia apenas de velório. Né? Durante a cobertura lá no Albert Einstein, a gente especulava que teríamos 2, 3 dias de visitação na Vila Belmiro, pelo menos, e aí veio a informação oficial de que teremos de segunda para terça, das 10 da manhã às 10 da manhã, 24 horas, para o pessoal passar ali na Vila Belmiro e se despedir do rei Pelé. Como é que foi chegada a essa conclusão também? Gostaria que o senhor explicasse isso, presidente. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Deixa eu contar, toda essa parte de tempo e de modus operandi do velório, tá? É por vontade da família, tá? Quer dizer, é ela que dita as regras da maneira que ela deseja fazer o velório e o sepultamento. O fato de a gente começar um pouquinho antes dos preparativos foi, obviamente, a gente está sabendo já há mais de um mês, desde que o Pelé foi internado, da gravidade da situação dele. Essa doença que teve é fatídica, e houve um momento que a coisa ficou realmente um pouquinho complicada, ou seja, que podia acontecer de uma hora para outra. Tá? Então, a gente tomou uma precaução, sem fazer alarde, por isso que a gente não se manifestou, nós começamos a montar o mínimo possível para que, na eventualidade, quando acontecesse, as coisas estivessem prontas. Tá? Você não monta uma estrutura dessa do dia para a noite. Tá? E naquele momento, a gente também não saberia que teria esse espaço de 2, 3 dias, tá? Entre o falecimento e o funeral. Isso aconteceu, obviamente, em função da situação das estradas, situação de Santos. Você começar a fazer alguma coisa em pleno final de ano ficaria praticamente inviável, né? Das pessoas de outros estados, de outras cidades, virem para Santos, ou seja, seria um caos, tá? Então foi por isso que a gente, de uma maneira bem tranquila, sigilosa, sem fazer alarde, começamos a tomar algumas providências para estar preparado para segunda-feira. Perfeito. Presidente Andrés Rueda, muito obrigado pela entrevista, pela sua disponibilidade, nesse momento tão doloroso para o brasileiro e ainda mais doloroso para o torcedor santista. Muito obrigado e um feliz ano novo, na medida do possível, para o senhor. Muito doloroso para o mundo, não só para o Brasil, não só para a nação santista. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, alguém querido pelo mundo e sempre vai estar presente e vivo na nossa memória e no nosso coração. Viva o Santos, viva o Rei. Muito obrigado, presidente. Boa noite. Bom, e a gente, depois de conversar com o presidente Andrés Rueda, do Santos, a gente volta ao Hospital Albert Einstein, agora para conversar com o Alexandre Silvestre, que traz
mais informações para a gente. Diga aí, Silvestre. Aqui da porta do hospital Albert Einstein, a família do Pelé já foi embora para o litoral, o corpo dele continua por aqui, vai para a Vila Belmiro no início da madrugada de segunda-feira, como já abordamos exaustivamente aqui no programa, inclusive com o presidente Rueda. Imprensa do mundo inteiro, praticamente do mundo inteiro, sendo representada aqui por 28 países da América do Sul, América Central, América do Norte, Ásia, Europa, um ou outro país do norte da África também, e torcedores que chegam para prestar as homenagens. O brasileiro é sempre muito criativo, né? Então vamos lá aqui, ó, esse aqui, ó, homenagem para a família do rei, você vai ser sempre o melhor do mundo. Esse rapaz aqui é santista, tá na calça ali mostrando. Temos aqui o índio, Akazui. Akasui, perdão, seu índio. Quantos anos o senhor tem? 75 anos, tá? Amanhã eu vou fazer a 26ª São Silvestre. E a medalha da manhã vai ser a homenagem ao Pelé, porque essa idade toda de esporte inspirado nele. É isso aí. Muito obrigado. O Zé Gotinha, deixa eu ver a sua cara, meu querido. Você também vai correr a São Silvestre e você tem uma história similar à do Pelé, que infelizmente morreu também em decorrência de um câncer. Sim, ó. Seu nome? Sérgio Silva, eu sou o Zé Gotinha da Floresta, eu corro em prol das crianças com câncer e tudo surgiu em meio a uma situação muito difícil, onde a minha esposa foi diagnosticada com câncer de intestino. Ela fez 23 cirurgias e hoje, para a honra e glória do Senhor, a gente corre nas corridas. Ela já correu a São Silvestre e eu estou amanhã representando, muito feliz de estar aqui, né? Infelizmente, num momento assim muito crítico. Pelé, descanse em paz, estamos aqui para prestigiar você. Legal, muito obrigado pessoal, muito obrigado também ao torcedor brasileiro, ao maluco beleza aqui, o Zé Cabrita, que pintou essas faixas improvisadas, Pelé Eterno. Obrigado à equipe também do hospital pelos cuidados. É isso, é a despedida do rei do futebol. O velório, como disse o Salazar, será na Vila Belmiro segunda-feira, 10 horas da manhã. Ainda não sabemos se o corpo irá de helicóptero ou num carro especial, lembrando que nessa época do ano teremos muitos problemas nas estradas, imagino eu, principalmente sistema Anchieta Imigrantes que liga a capital paulista à Baixada Santista, imagino eu, não posso confirmar, mas imagino eu que o corpo do Pelé saia daqui de helicóptero no início da madrugada de segunda-feira ou logo no início da manhã de segunda-feira para começar a ser velado às 10 horas da manhã. Entrevistei aqui figuras pouco conhecidas ou nada conhecidas, é o povão brasileiro também se solidarizando com a família e prestando essa homenagem. E agora vamos ouvir o Zico. O Zico, que jogou muita bola, ele não herdou a camisa 10 do Pelé, mas representou muito bem a 10 que o Pelé espalhou pelo planeta, pelo mundo do futebol. Então vamos ouvir o que o Zico tem a dizer, ele que se influenciou muito pelo Pelé para ser jogador de futebol. Diz aí, Zico. Perdemos o nosso rei, então o Edson Arantes do Nascimento, né, que descanse em paz, mas o rei Pelé ficará para a eternidade. Eu só tenho que dizer muito obrigado por todos os ensinamentos. Eu aprendi muitas coisas no futebol através de um álbum de figurinha dele, né, um cara que nós temos orgulho de ser brasileiro, principalmente nós da área do futebol, pelo que ele representa, pelo que ele representou, pelo que ele fez em benefício do futebol brasileiro, todas as mudanças, todas as referências, muitos países, eu que tive o privilégio de conhecer muitos, conheciam o Brasil por causa do Pelé. Então, rei, descanse em paz. Você fez tudo que era possível fazer dentro do futebol. O Brasil perde seu rei, mas sua obra ficará para sempre. Tem uma historiazinha sobre o Pelé. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes, de estar numa reportagem especialíssima na casa dele, no Guarujá, quando o Flávio Prado e o Mesa Redonda conseguiram juntar o ataque do século pela primeira vez depois de 35 ou 40 anos. Então, Dorval Mengal
Coutinho, Pelé e Pepe. O Pelé me abraçou, me mostrou toda a casa dele, que era um verdadeiro museu com peças raríssimas que hoje estão no Museu Pelé, que estão no Museu da CBF, que estão em museus por aí, daqueles que são apaixonados pelo futebol. E todo mundo aprendeu um pouquinho com o Pelé, assim como o Zico, que acabou de falar. E para mim o mais importante, além de todo o talento do Pelé, meus amigos, era a raça do Pelé em campo, desde o primeiro ao último jogo. Jovenzinho ou já experiente, consagrado, o Pelé ia para o jogo, para uma dividida, como se fosse um prato de comida. Virava um animal dentro de campo, acabava a doçura. Esse ensinamento ficou comigo para sempre. Um beijo para vocês. Outro beijo para você, Silvestre. Nós aqui na TV Gazeta tivemos o privilégio de acompanhar de perto grandes momentos do Rei Pelé. Uma das edições históricas no Mesa Redonda contou com a participação do maior jogador de todos os tempos. Teve descontração, revelações e muita emoção. Vamos conferir. Meu caro Rei Pelé, tem um monte de perguntas aí pro Pelé, tem um monte de gente querendo te manifestar. Antes de mais nada, eu queria lhe agradecer. Obrigado, você não tem nada que agradecer, você sabe que nós somos da família. Eu já estava até com saudade, porque fazia tempo que eu não vinha aqui dar um abraço nos meus amigos. Né? Alguém tem que trabalhar nessa família, né? Então, eu conheci o Mandela. Esse foi, sabe, um dos grandes momentos da minha vida. Eu vou dizer assim, só uma coisa para nós brasileiros, e uma coisa que me deixou até confuso quando eu visitei, porque eu conheci o Mandela, eu visitei umas 3 ou 4 vezes. Agora, a última vez, que ele estava meio doente, até para falar sobre a Copa do Mundo, né, na África, que ele queria que eu fosse um dos representantes, né, da África do Sul, da Copa do Mundo. Ele estava falando um negócio que me deixou muito, muito envergonhado. Ele falou: Pelé, eu amo o Brasil, adoro o Brasil, e eu fico triste em ver o Brasil da maneira que é, passando fome, aquela corrupção. Você sabe que aqui, Pelé, eu tenho que falar, quando eu vou falar com o nosso povo, eu tenho que falar 6 dialetos, 8 dialetos em algum lugar, porque a gente não é difícil se comunicar. Agora, no Brasil, que só tem uma língua, vocês não conseguem se entender. É uma grande colocação. Você chegou a ter contato com os Beatles? Tive contato com os Beatles e tem uma história engraçadíssima. Essa é uma história engraçada. Aliás, tem uma passagem no meu livro que eu digo isso. Em 66, na Copa do Mundo, nós estávamos nos preparando e eles estavam começando, né? Os Beatles eram jovens naquela época. E eles queriam, porque eles adoravam futebol, eles queriam fazer um show para o Pelé e para a seleção brasileira, que nós estávamos concentrados lá. Na época, me parece que o Paulo Amaral, né, que era o Carlos Nascimento, os Beatles já faziam show, eles falaram: não, esses cabeludos, esses loucos não vão fazer show para vocês, não. Eles queriam ver o Pelé. Eram só os Beatles. Eles queriam te conhecer e o pessoal não deixou. Fazer o show para a gente, não deixaram. E sabe por que eu fiquei sabendo disso? Porque quando eu cheguei no Cosmos, eu fui fazer inglês na Berlitz School, na escola aí na frente. E o John Lennon estava fazendo japonês, porque ele estava com a Yoko. E nós nos encontramos. Aí ele falou: pô, Pelé, você sabe que eu queria te conhecer? Nós íamos lá para fazer o show e aconteceu isso. Você vê, rapaz, que história. Não parece coisa do outro mundo? Não parece história, aquela história em quadrinho? Impressionante, né? Quanto valeria hoje o passe do Pelé em euros? É difícil, porque tudo tem a sua época, né? Mas tem uma passagem que vocês devem conhecer, que foi do presidente Atier Jorge Cury, porque o Real Madrid queria o Pelé, o Milan queria o Pelé. Bom, e tinha até, né, o Agnelli, que queria pagar o Pelé com ações da Fiat, porque ia abrir a fábrica aqui, pô, eu ia ficar rico lá e não me deixaram. Então, quer dizer, na época não tinha preço, eu acho que seria igual agora se fosse na mesma proporção. Agora tem a história do deputado Atier Jorge Cury, que falou: olha, eu vou falar para a imprensa o seguinte, o Pelé é invendável, o Pelé é inegociável, o Pelé é imprestável. Rei, um amigo seu veio especialmente para te entregar o troféu Mesa Redonda. Ele foi seu amigo, mais que seu amigo, ele foi quase teu pai um tempo aí. Meu querido Urubatão Calvo Nunes, é o seu padrinho da entrega do troféu Mesa Redonda, troféu especial, troféu dourado, único de todos.
Olha, Chega aqui, faça quase meu meu pai. Pode falar que tá. Que satisfação, que alegria. Eu vou legal, olha. Esse carinha aqui. Que alegria. Caramba, não sei o que. Obrigado pela homenagem. Uruba, que coisa linda. Obrigado. Imagina. Esse cara aqui, ele falava assim para ele, o Zito, o Elvio, falava, jogar bola qualquer um sabe, neguinho, você tem que estudar. Você tem que aprender, você tem que estudar, porque futebol não vai te dar camisa, não. Eu me lembro que você, ele também me lembra que ele falava assim, ó, nós estamos jogando buraco aqui, vai comprar um cigarro para mim que eu te dou uma ficha. eu fazia uma grana com a ficha dele. Uruba, pô, prazer vê-lo. Sensacional, né? Emocionante. Não tem como não se emocionar. Estou emocionado aqui neste momento. E antes da gente poder falar sobre tudo isso, já despachar logo a próxima VT, que o rei do futebol se despediu do Santos em 1974 e a TV Gazeta conversou com o Pelé momentos antes dele deixar o clube. Confira aí. De princípio, eu gostaria de passar o microfone para o Peruzzi, que representa a alta direção da Rádio Televisão Gazeta, Pelé, fazer a saudação em nome da Fundação Casper Libero, e depois nós vamos seguir com os trabalhos normais. Isso, olha, acredite você, Pelé, na tristeza profunda que me invade a alma de estar tendo a honra de me entrevistar pela última vez. Bom, mais triste que eu você não está, eu garanto, viu, Perão? Mas chegou o dia, né? Chegou o momento, eu procurei há 2 anos, já vim me preparando para esse momento e espero suportar, espero aguentar. Eu vou parar com você, porque vai chorar você e eu, hein? Milton Peruzzi, diretor da Rádio Televisão Gazeta. Pelé, eu queria fazer apenas uma pergunta a você. Houve hoje uma dúvida na rádio e o próprio Zé Silveira, que pesquisou a sua vida em Bauru durante 3 dias e 3 noites, não sabia como definir o nome Pelé. Quem sabe você possa dizer a ele, porque ele, naquela sua veia poética, dizia que talvez o Pelé viesse daquele biscoito que a gente come na rua e que um espanhol já morto vendia, e aquele Pelé seria o Pelé daquele ferrinho que corria nos números para entregar a você o biscoito da sua preferência. Bom, não há o que dizer, Peruzzi. Aliás, nem consigo dizer nada, entende? O que eu posso tentar dizer é que tudo aquilo que eu fiz, tudo que eu tentei fazer foi dar o melhor de mim à torcida brasileira, dar o melhor de mim a todos aqueles que esperavam o melhor de mim em campo. E se alguma vez não saiu como queriam, se alguma vez decepcionei alguém, me perdoe, porque eu também sou gente, eu também tenho o direito de errar. Com respeito ao Pelé, infelizmente eu não sei qual a razão do apelido Pelé, surgiu quando eu tinha 5 ou 6 anos. Eu só me recordo que quando eu era pequeno em Bauru, eu não gostava que me chamassem de Pelé na escola. E brigava por causa disso, eu acho que ficou o apelido por causa disso. E não vai se desvincular nunca mais da sua figura? Eu acho que vai ser difícil, né, Pelé? Daí 2 momentos, uma exclusividade da TV Gazeta. É verdade. Essa entrevista, ela foi uma das primeiras feitas na casa do Pelé, né? E eu me lembro bem que nessa época a Rede Globo de Televisão pediu trechos, né? Muitas televisões vieram aqui na Gazeta, pegaram esse VT e exibiram, né? como um grande trunfo, porque o Pelé não era de atender muita gente, mas ele sempre teve um carinho muito grande pela TV Gazeta. Na época do Perão de Castro, do Milton Peruzzi, o Porpeta, né? Do Zé Italiano, ele tinha aquela simpatia muito grande, principalmente pelo Perão de Castro, que foi santista, né? E era santista declarado, né? Depois veio o Roberto Avalone, que também tinha um respeito enorme pelo Pelé, né? E o Pelé chegou a dar 2 entrevistas para o Roberto Avalone exclusivas, uma aqui na Alameda Jaú, né? Que foi a segunda e última entrevista que o Pelé deu para o Avalone. E depois ele veio aqui
no Mesa Redonda, recebeu o troféu Mesa Redonda. E em quarto, aquela maravilhosa entrevista que o Flávio fez, reunindo os 5 maiores jogadores, né? O ataque mais poderoso do século XX, né? Que era Durval, Coutinho, Mengalvo, Pelé e Pepe, né? Ele conseguiu, então. A Gazeta foi sempre muito presente na vida do Pelé, e o Pelé sempre muito presente na vida da Gazeta. É uma coisa que a gente vai guardar para a história, sem dúvida nenhuma, da emissora. Perfeito. Bom, vou voltar com o Salazar, lá em Santos. Salazar, fecha para a gente aí o noticiário, por favor. Vamos lá, Celso, vamos falar das homenagens ainda por aqui. Ontem, vou pedir para o Fini colocar as imagens da Vila Belmiro, uma das homenagens mais tocantes proporcionadas pelo Santos Futebol Clube. Um vídeo da Vila Belmiro divulgado com o estádio Urbano Caldeira completamente apagado, escuro, em completo silêncio também, apenas com o seu famoso telão aceso, com o símbolo de uma coroa em referência ao luto que todos nós estamos vivendo pela morte do Rei Pelé, uma imagem que tocou muita gente por aqui, emocionou muita gente por aqui também. Hoje, durante a tarde, a nossa equipe também esteve na Vila Belmiro, do lado de fora, apesar da chuva, muita chuva aqui durante todo o dia, a gente pôde perceber uma movimentação, as pessoas querendo visitar a Vila Belmiro, querendo tirar foto, procurando o Memorial das Conquistas que temos também dentro da Vila Belmiro. E uma homenagem que ainda deve ser oficializada se refere ao Porto de Santos. O Porto de Santos, que é o maior da América Latina, um dos principais portos do mundo, deve receber o nome de Porto Rei Pelé. A ideia já foi levada ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que vice-presidente que vai assumir agora a partir de 1º de janeiro. Isso também a ideia já foi passada ao Márcio França, que será o ministro dos portos do Brasil, e a informação é de que a ideia será aceita e o Porto de Santos deve ganhar o nome de Porto Rei Pelé. São homenagens que já começaram por aqui, Celso, e que vão aí ao longo de todo esse Réveillon, segunda e terça-feira principalmente, com o velório e sepultamento do nosso rei do futebol. E nós, claro, estaremos aqui acompanhando tudo, Celso. Sem dúvida alguma, você vai acompanhar tudo de perto, Salazar. Muito obrigado. Bom final de semana. Não, que amanhã tem São Silvestre, né? Então amanhã a gente conversa. Uma boa noite. Um abraço. Bom, São Silvestre eu vou falar daqui a pouquinho. Antes só a informação que o Cristiano Ronaldo oficialmente é jogador do Al Nassr. Garrafa estava estupefato aqui, tipo, como é que ele pode estar jogando no Al Nassr? Vai jogar. O contrato dele gira em torno de R$ 1 bilhão. É porque tem lá um planejamento para que o Al Nassr, né, que é da Arábia Saudita, já consiga ir promovendo uma provável Copa depois da próxima. Então, quer dizer que já é um trabalho a longo prazo, ele não vai lá só para jogar. Ô, Garrafa, e eu te interrompi para chamar o Salazar, né? Diga-me sobre a repercussão toda. Não, assim, queria primeiro parabenizar o nosso time, né? Pelo belíssimo programa que a gente fez hoje, a gente tem acompanhado tudo, consumido, e tem que ser assim, tudo que está acontecendo com o Pelé. Hoje um programa que demonstrou muito, e não é ficar falando da gente, mas eu acho que gostaria de parabenizar todo mundo que fez esse programa e agradecer por poder estar aqui na TV Gazeta, né? A força da TV Gazeta nesses momentos que a gente viu do Pelé. Eu lá atrás como telespectador, hoje nós podemos estar aqui ao lado do Chico, né? O Celso é contemporâneo meu, a gente poder aqui estar falando do Pelé, vivendo esse momento com a força que tinha, o que tinha o Pelé de respeito com a TV Gazeta. Exato. Foi mostrado agora há pouco. Aliás, um comportamento do Pelé que serve para referência para muito jogador aí, né, que está longe de ser Pelé e se acha Pelé. Olha, o Gazeta Esportiva fica por aqui. Eu agradeço você por nos acompanhar durante toda a semana. Amanhã, 7 da manhã, tem São Silvestre Show, isso mesmo. E no domingo, às 9 da noite, você confere um Mesa Redonda mais do que especial sobre o Rei Pelé. Tchau, Chico, obrigado. Garrafa também, muito obrigado. Nós encerramos com o Rei Pelé cantando. Claro, era uma outra faceta do rei, cantando uma música. Vamos conferir. Basta olhar pro horizonte pra uma nova esperança despontar. Abre os olhos pro futuro, que outro sol agora irá brilhar. Brasil, Brasil. A chama está acesa e pronta pra incendiar a alma e
nações do mundo prontas pra celebrar. Amor e muita paz, unidos somos mais. E é um novo tempo que a gente avista. É o povo brasileiro nessa conquista. Criança pra gente, nunca desista. Nunca desista. Nunca desista. Senhoras e senhores do mundo inteiro, Sejam muito bem-vindos ao Rio de Janeiro. cidade maravilhosa, explosão da natureza. Só gente carinhosa, meu Deus, quanta beleza. Agita sua bandeira, cada um pro seu país. E a festa é brasileira pro mundo ser feliz. Somos uma só torcida com alegria e emoção. Gazeta Esportiva. Oferecimento gazetaesportiva.com. Muito além dos 90 minutos.